Deixa eu começar com uma situação bem simples. Você já percebeu que às vezes muda o problema, muda a pessoa, muda o lugar, mas você continua reagindo do mesmo jeito? Por exemplo, você trabalhou durante anos com alguém que cobrava você o tempo inteiro. Qualquer mensagem daquela pessoa já deixava você tenso. Um dia, você sai daquele trabalho, vai para outro lugar, tem outro chefe, outra equipe, outro ambiente. Só que seu chefe novo manda: quando puder, passa aqui para a gente conversar. E pronto, seu corpo reage como se fosse o chefe antigo. Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Porque é sobre isso que eu quero conversar hoje. Às vezes, o problema já mudou, mas você ainda está usando o corpo que aprendeu a sobreviver ao problema antigo. E no final, eu vou te mostrar um teste muito simples para descobrir se isso está acontecendo com você. Eu acho isso muito interessante, porque a gente costuma pensar assim: se eu tirar o problema da minha vida, eu vou ficar bem. Só que nem sempre. Às vezes você tira o problema, mas leva a reação junto. E isso acontece em um monte de situações. Você teve um relacionamento em que precisava se justificar o tempo inteiro. Aquilo termina. Depois conhece outra pessoa. Só que basta ela fazer uma pergunta um pouco diferente e você já começa a se defender. Ela nem estava acusando você de nada, mas você já respondeu como se estivesse. Então, olha que situação curiosa. A pessoa é nova, a situação é nova, mas a sua resposta é a velha. Esse é o conceito novo que eu quero colocar hoje dentro do método Equilíbrio Gera Vantagem, o MEV. Eu chamo isso aqui de maneira bem simples de corpo antigo, situação nova. E por que que isso acontece? Porque seu corpo aprende. Ainda bem. Imagina se toda vez que você fosse dirigir precisasse pensar: agora eu vou colocar o pé ali, agora eu vou olhar no espelho, agora eu vou virar o volante. Você ia ficar doido, não é mesmo? Depois de um tempo, aquilo não fica automático. Com o skate acontece a mesma coisa. Se eu tivesse que pensar conscientemente em cada movimento antes de fazê-lo, provavelmente eu já estaria no chão. O que já aconteceu algumas vezes, aliás. O corpo aprende, e isso é maravilhoso. Isso chama-se plasticidade. Só que tem um detalhe: ele também pode automatizar respostas que um dia foram úteis e hoje não são mais. E essa é a parte interessante. Pensa numa pessoa que durante muito tempo precisou se defender. Ela aprende a se defender rápido. Ótimo. Naquele ambiente, isso talvez tenha sido muito necessário. Só que depois ela muda de ambiente e continua se defendendo. Aí alguém discorda dela e ela entende como ataque. Alguém demora para responder e ela entende como rejeição. Alguém faz uma crítica e ela já fica pronta para brigar. Percebe? Talvez ela não esteja respondendo apenas ao que aconteceu agora. Ela está respondendo também ao corpo que aprendeu antes. Está gravado. E quando você começa a perceber isso, muda completamente a pergunta. Em vez de por que essa pessoa está fazendo isso comigo, às vezes vale perguntar: eu estou reagindo a esta situação ou alguma coisa que ela me lembrou? Essa pergunta é muito boa. Às vezes, você não está exagerando na reação, está apenas usando uma resposta antiga para um problema novo. Vamos lá. Tem gente que troca de emprego 3 vezes e encontra o mesmo problema 3 vezes. Troca de relacionamento e parece que determinadas situações se repetem. Muda de cidade, muda de grupo, muda a rotina, mas existe uma coisa que foi junto em todas essas mudanças: ela mesma. E principalmente a forma como aprendeu a reagir. Isso não significa que todo problema é seu. Longe disso. Existem ambientes ruins, isso é fato. Existem relações ruins, isso também é fato. Existem situações em que você realmente precisa se proteger. O que eu estou propondo é outra coisa. É verificar se seu corpo está conseguindo distinguir: isso está acontecendo agora, de isso se parece com alguma coisa que já aconteceu comigo. São coisas diferentes. É aqui que entra uma coisa que eu observo há muitos anos trabalhando com acupuntura emocional. Às vezes a pessoa está me contando uma situação tranquilamente, até chegar num determinado assunto.
e alguma coisa muda. A postura muda, a respiração muda, a expressão muda, às vezes até a voz muda. Eu nem preciso interromper, o corpo já acabou de mostrar. Aqui tem alguma coisa. E é justamente isso que interessa. Não é ficar procurando problema no passado, é perceber quando uma situação atual está acionando uma resposta corporal que parece grande demais para o que está acontecendo agora. Isso é reação, porque isso também é uma pista. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. O objetivo não é apagar aquilo que você viveu, até porque muita coisa que você viveu ensinou você. Você chegou até aqui, não foi? Mas talvez tenha deixado você mais atento, mais experiente, mais cuidadoso. O problema começa quando uma resposta que serviu para proteger você passa a limitar você. Olha a diferença. Você não precisa esquecer o que aprendeu. Só precisa parar de usar a mesma resposta para tudo. É aí que entra uma aplicação muito interessante da técnica que eu ensino, que é o corpo dissociado. Eu já falei isso em vários outros vídeos sobre perceber qual corpo você está usando. Mas hoje eu quero acrescentar uma coisa. Quando perceber uma reação muito rápida, antes de obedecer a ela, pergunta: de quando é esse corpo? Eu gosto dessa pergunta. De quando é esse corpo? Porque às vezes você vai perceber, caramba, eu conheço essa sensação. Não necessariamente porque essa situação é perigosa, mas porque ela se parece com outra. Então você cria uma pequena distância. Não é, eu não posso sentir isso. É, eu senti. Agora quero descobrir se isso pertence ao presente. Isso muda tudo. E agora eu quero te ensinar a aplicação de hoje. É muito simples. Da próxima vez que alguma coisa provocar uma reação rápida em você, não responda imediatamente. Só 10 segundos que eu te proponho. Primeiro, o que aconteceu de verdade? Sem interpretação, só o fato. Ele não respondeu minha mensagem? Isso é fato. Ele não gosta mais de mim? Isso é interpretação. Segundo, o tamanho da minha reação combina com o tamanho do que aconteceu? E essa pergunta é importantíssima, tá? E terceiro, eu já senti exatamente esse corpo em outra situação da minha vida? Pronto. Se a resposta for sim, não significa que você está errado. Significa apenas que vale esperar um pouco mais antes de agir, porque talvez você esteja prestes a tomar uma decisão nova com o corpo antigo. Antes de responder uma situação nova, descubra se quem está respondendo é você hoje ou o seu corpo de ontem, tá? E é aqui que essa ideia entra no método Equilíbrio Gera Vantagem, o MEV. Porque vantagem não é conseguir controlar tudo o que acontece. Isso é simplesmente impossível. A vantagem é aumentar o espaço entre aquilo que acontece e aquilo que faz você depois. Quanto mais você percebe seus padrões, menos automático você fica. Quanto menos automático, mais escolha você tem, porque elas se tornam frias e objetivas. Talvez você descubra que nem precisa responder aquela mensagem agora. Não precisa entrar naquela discussão, não precisa interpretar aquela cara, não precisa tomar aquela decisão no mesmo estado em que recebeu a notícia. Você pode mudar o corpo primeiro e depois decidir. Isso é uma vantagem enorme. Então guarda uma diferença do vídeo de hoje. Uma coisa é experiência. Experiência ajuda você a reconhecer situações. Outra coisa é repetição automática. Isso é perigoso. A repetição faz você tratar situações diferentes como se fossem exatamente iguais. A experiência amplia suas opções. Automatismo diminui suas opções. O objetivo não é deixar de ter passado, é fazer com que o passado trabalhe a seu favor e não decida tudo por você. Então, como prática desta semana, eu quero te propor uma coisa. Toda vez que perceber uma reação muito rápida, principalmente aquelas que parecem surgir antes de você pensar, faz uma pergunta: de quando é esse corpo? Talvez seja completamente adequado ao que você está acontecendo. Ótimo, use essa resposta. Mas talvez você perceba: espera aí, isso aqui é velho. E aí você acabou de ganhar uma coisa muito importante. Escolha. Percebe que você não apagou sua história, não negou o que sentiu. Só decidiu não usar automaticamente uma resposta antiga para resolver uma situação nova. E talvez uma das maiores vantagens que você possa construir
seja exatamente essa: usar a experiência do passado sem continuar vivendo com o corpo do passado. No próximo vídeo, a gente vai avançar daqui, sem voltar para explicar tudo isso novamente, que isso já está meio que sacramentado. Uma ideia nova, uma nova aplicação, porque equilíbrio não é ficar parado no mesmo lugar, é aprender a responder melhor ao próximo movimento. Lembra, equilíbrio gera vantagem. Primeiro dentro, depois fora.